Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estarei trazendo um vídeo diferente, estarei dando a minha opinião a respeito aqui de uma coisa que aconteceu aí no X, né, o falecido nome Twitter, e a galera me pediu para comentar sobre a questão. Nosso querido Vício Nerd, ele fez um post lá, eu vou até compartilhar com vocês aqui. Bom, eu peguei aqui, eu coloquei até no meu WhatsApp mesmo para poder ser mais rápido, não precisar entrar lá. E ele comentou sobre essa postagem aqui da página Dublagem Brasileira, né? A pessoa postou lá o seguinte: não quero assistir conteúdo dublado gerado através de inteligência artificial. E aí botou aqui, né, aquele círculo vermelho, né, de proibido com a IA dentro. E aí o nosso querido Felipe, do Vício Nerd, ele escreveu: dublador que tem medo de perder lugar para uma máquina tem mais é que ser trocado mesmo. E aí pôs aqui aquele meme do Tobey Maguire vai chorar. Bom, teve diversas pessoas ali que meio que criticaram aí a fala, né, do Felipe, do Vício Nerd, a respeito de ter meio que zoado com a questão, né, de dubladores que estão reclamando, né, dessa ascensão, por assim dizer, embora ainda, né, esteja em desenvolvimento, mas a inteligência artificial do jeito que está hoje, né, da forma que foi, da forma que está sendo, melhor dizendo, desenvolvida, tá realmente assustador, né? Ao ponto de você conseguir clonar vozes de pessoas conhecidas ou até mesmo dublar pessoas lá dos Estados Unidos, né? Atores dos Estados Unidos. Eu até vi um vídeo do Cillian Murphy, né? Lá do Peaky Blinders, né? E eu lembro de ter visto um vídeo dele falando com a voz dele, mas no nosso idioma, de forma muito perfeita, tá ligado? E o Felipe, ele fez esse comentário lá no Twitter a respeito, né, de dubladores que estão reclamando disso, né? Pessoas que, esses dubladores, no caso, que têm medo de perder o trabalho para uma máquina, tem mais que ser trocado. Enfim, eu já deixo aqui a minha pergunta para vocês antes de dar a minha opinião a respeito dessa fala e também falar algumas outras coisas mais, mas eu queria saber da opinião também de vocês já nos comentários. Deixa aqui sobre o que vocês acham da fala do Felipe e do que vocês acham dessa questão aí da inteligência artificial tá dublando, tá? Bom, assim, primeiro lugar, eu vou dar a minha opinião a respeito dessa questão e depois eu vou falar aqui a respeito, né, dessa fala do Felipe, tá? A minha opinião com relação à inteligência artificial dublando, eu particularmente não concordo muito também. Eu tava até vendo aqui um vídeo do Wendel Bezerra e também do Guilherme Briggs falando a respeito disso, e parece que está tendo um movimento de dublagem viva, onde a proposta é que continue sendo feita a dublagem por pessoas reais. Por quê? Porque as pessoas reais, e eu também concordo com isso, né? Você acredito que vai concordar comigo também. Querendo ou não, você vai ver que as pessoas, quando estão ali atrás do microfone, dando o sangue, dando a vida, colocando a alma naquilo que eles estão dublando, fica uma coisa mais humanizada, de certa forma. E eu não consigo ver uma máquina, por mais inteligente, por mais perfeito que talvez fique, conseguindo ter essa percepção de sentimento de um personagem que um dublador, uma pessoa real, no caso, consegue colocar. Não estou dizendo que a inteligência artificial ela é uma coisa ruim, ela não é uma coisa ruim. Eu acredito que ela sim sirva para poder ser algo que vai acrescentar ou ajudar ou auxiliar as pessoas no trabalho de dublagem, no trabalho de artista, no caso, né, pessoas que pintam quadros ou fazem mangá também, entre outras coisas relacionadas a isso. Mas agora, a inteligência artificial substituir uma pessoa, eu também não concordo, tá? A questão, no caso, que eu falo e já falei com algumas pessoas, inclusive até no grupo que eu tenho aqui dos membros, é que o que eu concordo com a inteligência artificial de dublagem é o seguinte: isso, se a família for de acordo, isso é uma opinião minha, que também pode estar equivocada, eu tô falando aqui, tá, da forma que eu acho que poderia ser, tá bom? Não estou dizendo que deve ser assim, mas eu acredito que, por exemplo, no caso do Isaac Bar-David, né, que era o dublador do Wolverine, né, do Hugh Jackman, por exemplo, eu não consigo ver outro dublador fazendo a voz do Wolverine desse ator, no caso. Então eu concordaria se já tivesse, é claro, com um avanço, né, de certa forma bom dessa parte da inteligência artificial na dublagem, de eles de repente fazerem contato com a família, pedir autorização à família e, é óbvio, dar uma compensação em dinheiro para a família, né? Até para meio que ser um tributo ao trabalho que o David fez. Quis dizer Isaac Bar-David, tá, gente? Eu falei David sem querer, mas é Isaac Bar-David. Nesse caso, né, para ter dublagem, aquelas dublagens que a gente via como icônica, né, com aquela voz daquela pessoa específica,
Nesse caso, eu, Alexandre, até concordaria sim de botar a inteligência artificial para dublar o ator, no caso do Wolverine, por exemplo. Estou botando aqui como exemplo só para vocês entenderem meu ponto. Nesse caso eu concordaria sim, mas agora substituir as pessoas que ainda estão conosco, como por exemplo o Wendel Bezerra, né, eu gosto muito dele, o Guilherme Briggs também, vai substituir os dois para colocar uma inteligência artificial que consegue fazer exatamente a voz deles, só para não de repente pagar eles, sei lá, eu particularmente não concordo nem um pouco com isso. Então é natural que por melhor que a pessoa trabalhe, por melhor que ela faça aquilo dali de coração, de alma, entende? Colocando mesmo tudo de si, é natural que essas pessoas elas tenham medo de perder sim os seus trabalhos, porque querendo ou não, aquilo dali é o emprego delas. Imagina você, de repente, uma inteligência artificial conseguir pegar, recriar, no caso, a minha imagem, da forma que eu tô falando com vocês aqui, e conseguir fazer com a minha imagem o que quiser, botar eu pra falar qualquer coisa, tal, de repente fazer até um react, não sei lá, eu acho meio difícil isso. Eu particularmente ia ficar triste pra caraca, porque ia meio que tá tirando aquilo que eu sei fazer aqui no YouTube, né? Então, a mesma coisa é pra quem produz qualquer outro tipo de conteúdo, trabalhoso ou não trabalhoso, mas ia ser uma coisa que ia dar um baque na pessoa de certa forma, porque ia tá tirando aquilo dela. Então eu não tiro a razão dos dubladores estarem meio que com esse receio de chegar uma inteligência artificial e substituir o trabalho dos dubladores. É claro que a gente está falando aqui dubladores, mas não é só dubladores. Como eu falei, tem as pessoas que desenham o mangá na mão, por exemplo, aquele mangá que você curte pra caramba, então é uma pessoa que desenhou ali a mão e depois passou ali para poder vender para você ler, né? Então, imagina uma inteligência artificial fazendo isso, tirando o trabalho do mangaka, tirando o trabalho de uma pessoa que faz uma pintura de fato, ou pessoas que cantam, né? Os músicos, os compositores, veem a inteligência artificial e conseguem compor músicas tão bonitas ou mais bonitas até talvez, não sei, do que essas pessoas. Se bem que eu acho meio difícil fazer mais bonito, porque como eu falei e repito, ainda tem um fator ser humano, que querendo ou não, o humano ele tem aquela percepção que uma máquina não vai conseguir ter, né? Não vai conseguir ter aquele sentimento, a alma, vai faltar alma naquilo dali. Então, repito, eu particularmente também não concordo com a substituição de pessoas para máquinas dublando, no caso. Já que eu tô falando de dublagem aqui, vamos se ater à dublagem. Então, voltando aqui para a questão do nosso querido Vício Nerd, que ele falou, dublador que tem medo de perder lugar para uma máquina, tem mais a que ser trocado mesmo. Eu não concordo com essa fala dele, tá bom, gente? Particularmente eu não concordo, gosto pra caramba do Felipe, praticamente tudo que ele fala, 98%, vamos botar assim, eu concordo com ele. Essa fala aqui eu acho que ele foi infeliz, não acho que foi uma fala talvez de má intenção, que ele deseje mesmo que a pessoa perca aquilo. De qualquer forma, eu acho que foi sim uma fala infeliz da parte dele, porque querendo ou não, né, se uma inteligência artificial vier a fazer alguma coisa do tipo que ele faz, né, e as pessoas decidirem ver o trabalho da inteligência artificial e não dele, acredito que ele também estaria, né, também meio que receoso, tá ligado? De meio que de perder aqui o trabalho dele, o espaço dele no YouTube, daquilo que ele faz e faz muito bem. Acredito, espero de coração que de repente essa fala dele tenha sido até de sarcasmo. Fica meio difícil de saber quando é por escrito, quando a gente vê a pessoa falando, a forma dela falar em um vídeo ou pessoalmente, aí a gente já identifica se ela tá sendo irônica ou se ela tá sendo sarcástica ou se ela tá falando sério. Nesse caso aqui na escrita, não vou saber dizer pra vocês honestamente se ele tá falando aqui de forma sarcástica ou se ele realmente falou isso aqui com seriedade. Até peço desculpa aí pro querido Vício Nerd, né, caso ele veja esse vídeo aqui, eu não estou falando mal de você, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou fazendo, tá bom? Mas a galera me pediu pra falar sobre essa situação e eu decidi falar porque é uma parada que eu curto pra caramba, é a dublagem. Dublagem é algo que eu vejo desde quando eu era pequeno, todas as coisas até hoje, jogo principalmente, prefiro sempre ver ou jogar, ou ouvir coisas dubladas mesmo. Tem aqueles otakus que, não, prefiro original, que não sei o que. Cara, tudo bem, ok, você prefere original, que veio lá eu quero ver o anime que foi dublado de fato lá no Japão, a dublagem original é essa que eu quero ouvir, ok. Mas a gente não tá falando só aqui do Brasil, isso daí remete ao mundo todo. Ih, rapaz. Quando eu estiver falando aqui de inteligência artificial na dublagem, eu não estou falando da dublagem brasileira apenas, lembre-se disso, a gente está falando da dublagem no geral, porque a inteligência artificial não é só uma coisa aqui do Brasil, está no mundo todo. Então você tem que botar a cachola para pensar que isso pode acontecer com qualquer pessoa que trabalha nessa área, independente de que país ela seja. Eu não sou muito bom de história, mas eu até vi umas pessoas comentando sobre questão de revolução industrial, quando as máquinas meio que tomaram
os trabalhos de muitos homens. Infelizmente isso é uma coisa que ainda é possível de acontecer, tem muitas coisas que deixaram de existir de profissão, né? Eu até estava comentando esses dias sobre cobrador de ônibus, antigamente era o motorista e o cobrador de ônibus, agora é só o motorista porque ele dirige e ainda faz a função do cobrador, né? De pegar o dinheiro da passagem e tal, enfim, é um exemplo bobo, mas só para vocês entenderem que a tendência é que as empresas elas vão encontrar meios, ou vão procurar meios, para fazer com que os gastos dela diminuam. Se isso daí englobar a questão da inteligência artificial e eles decidirem e verem que de fato isso daí vai ser mais rentável para eles, ao ponto de não precisar de pessoas, né, para poxa, não vou depender mais do Wendel Bezerra nem do Guilherme Briggs, que são dois que eu gosto pra caramba, né, para poder fazer a dublagem do Goku e do Superman. Agora eu consigo fazer aqui com a inteligência artificial, bota alguém ali para fazer, poucas horas consegue fazer em casa, não preciso pagar uma fortuna para um cara que ele é meio que ator também, tem que ser ator para conseguir passar aquela mensagem, aquele amor, aquela alma, sei lá, na dublagem. Eu não preciso fazer isso, agora eu tenho alguém aqui que pode ficar em casa no computador só digitando o que eu quero que ele fale e acabou. Ou então simplesmente eu programo a inteligência artificial para poder fazer essa dublagem aqui e dane-se, é isso. Então se tiver como as empresas infelizmente fazer isso no futuro, tu pode ter certeza que vai acontecer isso no futuro, infelizmente. Eu espero que não, tá? Eu espero que não, por mais avançado que esse sistema esteja, eu espero de coração que isso não vá para frente, que de fato, como o Wendel Bezerra estava falando aqui no Instagram, que eu vi o último vídeo dele aqui sobre esse assunto, que de fato seja um instrumento de apoio apenas para pessoas que trabalham com dublagem, arte em geral, enfim, e que não seja um instrumento de substituição humana, porque realmente isso daí vai ser muito paia e vai tirar emprego de muita gente, vai ter muita gente aí desempregada, batendo em portas, de repente trabalhar para uma outra coisa, de repente a pessoa trabalhou com aquilo dali por anos e anos e anos. Me arrisco dizer aqui, Guilherme Briggs, por exemplo, 30 anos talvez na dublagem, não sei quantos anos ele tem, mas mais ou menos nessa faixa, entre 20 e 30 anos de dublagem. Imagina você trabalhar 20, 30 anos numa coisa só, que você é bom pra caramba e todo mundo reconhece seu trabalho, e do nada você perde o seu trabalho para uma inteligência artificial porque o patrão não quer gastar muito. E aí você tem que se ver obrigado a trabalhar com qualquer coisa que surgir, porque de repente você já vai estar ali com a idade avançada, não vai estar com a experiência, entre outras coisas, né, fora da dublagem, no caso, pessoas que eu digo que vivem disso, né, então é muito complicado, né, então, enfim, eu realmente espero de coração que essa fala do Felipe tenha sido de forma sarcástica, porque ele é meio zoeiro também, tá ligado, eu não acredito que ele tenha falado isso daqui sério, né, mas se foi realmente sério, então creio que, poxa, foi muito infeliz essa fala dele, mas é isso. Bom, gente, é isso. Minha opinião, eu fiz um vídeo rápido aqui só para poder falar sobre esse assunto que vocês me pediram. Tanta galera aí do WhatsApp também aqui na comunidade, na postagem que eu fiz aqui, a galera me pediu para mim falar sobre isso, então eu decidi trazer, até porque eu também já estava pensando em fazer isso, eu estava precisando de um empurrãozinho, e como vocês me deram esse empurrão, eu prefiro falar porque realmente é uma parada que eu gosto, como eu falei para vocês, que é a dublagem, né? E eu gosto também do Vício Nerd, não vou deixar de gostar do cara só porque ele falou uma coisa que pode ser talvez errada para muitos, tá ligado? É uma fala infeliz, como eu falei para vocês, não quer dizer que isso daí vá desabonar o cara, enfim. Mas é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se quiser mais vídeos desse tipo, deixe nos comentários também, tá bom? Vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!